A paz do Senhor, irmãos. Pode se sentar um pouquinho. Para nós é uma alegria estarmos aqui, eu e minha esposa. Nós, até pouco tempo atrás, morávamos ali em Itaquera, do lado do estádio do... Não vou nem falar porque eu não posso falar esse nome. E ali nós ficamos por muito e muito tempo. E graças a Deus, fomos muito abençoados naquele lugar, né? Mas aprove a Deus para que nós pudéssemos estar aqui nesse momento das nossas vidas. Sou caiçara, tenho 8 meses. Estamos morando ali no Porto Novo. Eu e minha esposa. Levanta a mão, Elô. Deus colocou ela, já vou fazer 15 anos de casado, e maravilhosa. Tenho aqui algumas pessoas que me conhecem já há um tempo, que eu dou aula na faculdade aqui, no módulo, e para alguns dessa igreja também. Então, talvez eles sintam diferença daquilo que eu faço lá e daquilo que eu sou aqui em cima do altar. Primeiro, que subir aqui é uma responsabilidade. Nós temos que temer e tremer de estar aqui. Aqui não pode subir de qualquer maneira. Você tem que realmente se entregar a Ele de corpo e alma, todos os dias e todos os segundos da sua vida. Lá é meu trabalho, eu faço com amor e carinho, mas pregar a palavra de Deus, servir ao Senhor, é a coisa mais importante que um crente pode fazer na sua vida. Quem aqui é discípulo de Cristo? Levanta a mão. Quem aqui é discípulo de Cristo? Pode falar assim, eu sou discípulo de Cristo. Porque se você não tem certeza disso, irmão, está na hora de você voltar a estudar a Bíblia. Porque ser discípulo é você entender que todos os segundos da sua vida, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você está servindo a Ele. Não tem como, é dessa forma. Você é servo, falei ontem de manhã aqui, a partir do momento que você é servo, porque existe um rei, e este rei comanda a sua vida, a partir do momento que você entregou a sua vida para Ele. Não tem volta, não tem volta. Você é servo de um rei que te deu a vida dele por você. Então não pense diferente, Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Então Ele está comigo, lá onde dou aula, onde eu estou na minha casa, correndo, Ele está comigo, Ele está com você aqui agora. Quem veio adorar esse Deus maravilhoso aqui? Desde o momento que você colocou o seu ser para vir aqui nesse lugar, para adorar ao Senhor, Ele já veio trabalhando no seu coração. Que você possa tirar da sua mente todos os embaraços e consiga realmente escutar aquilo que Deus quer falar com você nesta noite. Aliás, Ele já está falando conosco desde o momento que nós começamos a entrar aqui, através dos louvores, através dos gestos. Ele já falou com você. Amém? E características que influenciam pessoas. Todos nós temos características que influenciam pessoas. Ontem, nós tivemos, como escutamos o irmão Jorge comentar aqui, um trabalho muito bacana. Fomos fazer um trabalho evangelístico, é o primeiro trabalho evangelístico que eu faço aqui em Caraguá, e foi assim maravilhoso. Primeiro, Deus me dá a oportunidade de fazer esse trabalho, porque é o trabalho que Deus colocou nas nossas mãos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quando estive aqui, falamos com as pessoas e fomos fazer o trabalho. 2 almas aceitaram a Cristo conosco naquele lugar. 2 almas aceitaram a Cristo. Vocês escutaram ou não? Se uma já é importante, imagina 2. O nosso dever é povoar os céus. Mas se não tem quem pregue, como que alguém vai escutar a palavra dele? Então, estando naquele lugar, o Espírito Santo vai trabalhando de algumas maneiras. Ele trabalhou de várias formas com cada um que esteve ali ontem. Com cada um. Eu não pude estar com as outras equipes, mas com a equipe que eu estava, eu percebi o trabalhar em cada um, trabalhar com o seu jeitinho, a sua forma de ser. Isso é maravilhoso. Eu passando em frente a um bar, e de repente o Espírito Santo, eu pensei comigo, meu lado carnal, não vou entrar num bar para pregar a palavra. Aí o Espírito Santo falou assim, vai que eu quero que você fale com aquele homem que está sentado ali. O Jorge estava comigo.
Aí entramos naquele bar e começamos a conversar de uma forma tranquila. Era o dono do bar sentado. Daqui a pouco aquele homem se rende a Cristo e aceita a Cristo. Se eu estivesse ido pelo meu lado carnal, eu não teria entrado. Mas só que eu estava com pessoas na minha retaguarda, que estavam orando, intercedendo. Mais à frente, entramos no mercado, onde o Jorge estava lá evangelizando. De repente, a gente sabe que o dono daquele mercado, ele estava afastado. E outro rapaz estava ajudando ele, também estava afastado. Oramos por eles, dentro de um mercado. Quando eu estava saindo, veio um rapaz de moto, entregando bebida, também estava afastado. Oramos por ele. Mas aí, o mais engraçado, que quando aquela moto chega, o Espírito Santo fala, você não precisa pregar o evangelho para ele, porque ele já é meu servo. Olha que... é muito louco isso. É muito interessante, porque você começa a viajar. Metanoia é aquilo que o Espírito Santo faz com você, quando você se entrega de corpo e alma. Características que influenciam pessoas. Quais são as suas características que podem influenciar pessoas? Você tem características que influenciam pessoas negativas e positivas. Abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Nossa pregação hoje, ela não será uma pregação expositiva, nem temática, mas ela será uma pregação textual. Eu quero que você preste atenção nessas duas palavras, características e influência. 1 Samuel, nós vamos ler alguns versículos aqui. Amém? Quem não encontrou, a gente espera um pouquinho. O data show está funcionando? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. 1 Samuel capítulo 1. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana. Da onde você veio? Olha para mim. Da onde você veio? Que lugar você é? Deus pode colocar você e chamar e falar de onde você é? Quando você é de Cristo, existe um lugar para você, onde você é firmado na rocha. Continuando. Filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Itaú, filho de Zofé, Efraimita. Genealogia. Quem são seus pais? Quem são seus avós? Quem são seus tios, irmãs? Genealogia. Você tem um lugar e você tem uma descendência onde culmina em você. E você terá influência na sua geração futura. 2. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Da onde ele morava até onde ele ia adorar, que era o templo de Jerusalém, é alguns quilômetros. Existia um sacrifício. Quando você vai adorar ao Senhor, você vai sacrificar a Ele o seu tempo. Você vai sacrificar o teu ser. Então esse homem, ele sai da cidade dele, ele vai até o lugar para sacrificar ao Senhor todo o tempo. Em Siló, onde Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. E a Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Vamos para o versículo 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida
e passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome Samuel, pois dizia: do Senhor eu pedi. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, glorioso Pai, nós já escutamos os louvores, nós vimos encenações, onde mostra, Senhor, a intimidade que nós queremos ter contigo, Pai. Agora eu lhe peço, como humilde servo que sou, como um vaso quebrado, Senhor, me encha, Senhor, daquilo que o Senhor quer que essa igreja escute, que não seja eu, mas seja Tu, usando a minha boca, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor deseja que eles façam. Não só escutem, mas façam aquilo que o Senhor quer. Eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá. Amém. Meus queridos irmãos, nós conhecemos essa história. Se você não conhece a história de Ana, ela era estéril. Eu não vou falar da história de Ana, sobre o porquê que ela ficou dessa maneira. Mas preste atenção, só para a gente fazer um contexto. Ana, estéril. Penina, viril, sempre forte, com filhos. Sempre ia ao templo levar as ofertas. E ela triste, e Penina perturbando ela, porque naquele tempo, se a mulher não fosse fértil, ela podia ser até amaldiçoada. O marido podia repudiá-la. Mas diz o texto que Eucana amava e dava porção dobrada no sacrifício para Ana. Então, essa história mostra dois sacerdotes, mas características que influenciam pessoas. Temos duas palavras aqui muito interessantes: características e influência. Qual o significado dessas duas? Característica, qualidade que permite distinguir uma pessoa da outra. Uma marca, uma peculiaridade de um traço de alguém. Uma característica. Eu sou de uma forma, o pastor Samuel de outra. Eu sou careca, ele também é careca. Influência, ação que alguém tem sobre uma pessoa. Ação que alguém tem poder, ação de controle, que alguém tem autoridade. Então, característica é qualidade de alguém, que distingue alguém. Influência é o poder que você tem de influenciar pessoas. Características podem ser positivas ou negativas. Fala comigo, as minhas características podem ser positivas e negativas. Eu posso influenciar pessoas para o lado bom e para o lado ruim. Como você está influenciando a sua família? Que tipo de influenciador você é? Pai? Que tipo de influenciadora você é, mãe? Filhos, como que vocês influenciam os seus pais? As características positivas, nós temos aqui algumas que eu separei para nós refletirmos. Honestidade, empatia, disciplina, generosidade, responsabilidade. Já as negativas, características de características, desonestidade, egoísmo, impaciência, arrogância, irresponsabilidade. Já a questão da influência positiva, então nós temos espiritualidade e valores, hábitos saudáveis, liderança inspiradora. Nós temos nessa igreja algumas lideranças inspiradoras. É lógico que a inspiradora maior é Jesus Cristo, mas Ele constituiu pessoas para nós nos inspirarmos. E aqui nós temos o líder que foi colocado aqui, e que faz um trabalho na sua excelência, que é o nosso pastor Samuel. Pessoas que nos inspiram, nos influenciam. Agora nós temos as questões negativas também, que são más companhias, pressão social, hábitos destrutivos. Quais são os hábitos que destroem você no dia a dia, que afasta você da palavra de Deus, que afasta você da sua esposa, do seu esposo? Filhos, que tiram você da presença dos seus pais, quando ele fala não para você, e você vai ver que o não aqui é muito importante você receber.
Na Bíblia, ela apresenta diversos personagens com características positivas e negativas, que servem de exemplo para nós, servem como advertência para a sua vida cristã. Olha só, ganância, Judas Iscariotes, fé e obediência de Abraão, desobediência de Adão e Eva, coragem de Davi, ciúmes e inveja de Caim, fidelidade de Daniel, mesmo na morte, ele estava lá firme, orgulho e arrogância do faraó do Egito, humildade de Moisés. Talvez você nunca pensou nisso, na humildade de Moisés, o homem que foi criado para ser o manda-chuva do lugar, foi colocado ao pó, porque queriam até matá-lo. Ficou 40 anos sendo lapidado no deserto, para depois ele levar o povo para o deserto. Olha que interessante. Moisés representa a humildade. Dentre essas pessoas, poderíamos ficar aqui a noite inteira falando sobre características positivas e negativas, sobre vários e vários personagens que a Bíblia tem. Mas eu escolhi 2 para nós refletirmos. O profeta Eli e o profeta Samuel. Nós lemos o texto onde esses 2 estão inseridos. Um que já era sacerdote, o outro que tinha nascido. O papel dos 2 eram muito importantes espiritualmente para aquele povo. No entanto, a trajetória dos 2 foi bem diferente. Eli, inicialmente, ele começou muito bem o seu sacerdócio. Fazia tudo, ele conhecia a lei do Senhor como ninguém. Ele era um homem bom, tinha autoridade sobre o povo, mas de repente, com o passar do tempo, com o passar a mão em várias situações da que acontecia com o povo, ele cometeu um erro muito grave. Negligência. Ele foi influenciado por negligenciadores. A sua responsabilidade como pai. Ele negligenciou ser líder espiritual para Deus. Samuel, por sua vez, ele exerceu sua liderança com maestria, com integridade. Samuel, além de sacerdote e profeta, ele foi juiz. Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel. E ele permaneceu fiel à palavra, que tanto é que ele morreu sendo conselheiro espiritual do rei. Vamos ver como essas características influenciaram o povo. Primeiro, a característica de Eli. Eli se tornou espiritualmente cego. A Bíblia nos mostra, em 1 Samuel 3:2, que Eli estava cego fisicamente. Cego fisicamente, mas o seu maior problema não foi ele estar cego espiritualmente. Ele não conseguia mais entender a voz de Deus. Quem aqui talvez não consiga entender a voz de Deus? Reflita. Ele não conseguia mais corrigir os pecados daquele povo. E ele, como juiz, como sacerdote, ele tinha o dever de fazer isso. Meus queridos irmãos, serve como um alerta para nós, para você. Você pode perder a sensibilidade de escutar a voz do Senhor. Se você cair em mãos erradas, ser influenciado. Cristo, que é a luz do mundo, Ele mesmo fala para você nesta noite: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Olha que lindo. Mas terá a luz da vida. João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Cristo te chama para que você resplandeça no seu andar esta luz, rejeitando o pecado. Vivemos num mundo onde todo mundo acha, o senhor fala sobre relativismo, tudo é legal. Não, não é tudo legal, você é separado, você é diferente. Você tem que ser diferente aonde você estiver. Você não é qualquer um, você é servo do Deus Altíssimo. Você não está numa posição igual aos outros. Você é chamado filho de Deus. Filho de Deus.
Eli já não tinha mais isso. Segunda característica de Samuel, um jovem que ouvia a voz de Deus. Quando Deus chamou Samuel, olha o que ele responde. Está lá em Samuel 3,10. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele era pequeno, ele não tinha escutado a voz de Deus ainda. Ele não sabia como era. Durante 3 vezes a voz veio até ele e ele correu até ele. Mas a pior coisa que eu acredito que aconteceu para Eli, pastor, foi quando ele percebe que Deus não estava falando mais com ele, sim com aquele jovem que seria um grande sacerdote. Ele fala, com essa voz vier de novo. Fala, Senhor. E ele fala aqui, quando ele escuta a voz, Senhor, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A disposição de Samuel escutar a voz de Deus foi a melhor coisa que ele pôde fazer. Por quê? Porque a missão que ele tinha era uma missão muito difícil. Guiar aquele povo que estava envolvido com idolatria. Você precisa ter um coração aquebrantado, meus queridos. Você precisa ter um coração que escute a voz de Deus. Não deixe que as mazelas dessa vida façam que você não escute mais a voz do Senhor. Não deixe que isso aconteça com você. Cristo quer ter um relacionamento, Ele quer ter intimidade com você. Nós já vimos isso hoje aqui. Pessoas aquebrantadas, porque estão tendo intimidade com Ele. Mas é necessário que você esteja disposto a ouvir a voz do Senhor. É necessário que você esteja disposto em ouvir a voz do Senhor. Tenho uma boa notícia para você. Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. Jesus Cristo, Ele é o bom pastor. Ele te chama pelo teu nome. Ele sabe quem você é. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Elas me seguem. Quem é seguidor de Cristo aqui? Quem é discípulo de Cristo aqui? Porque Jesus, por que Jesus fala dessa maneira? Por que Ele fala dessa maneira? Que quando Ele chama, você escuta e vem. Mesmo aquele perdido que está lá fora, quando você entra com a palavra, porque não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo que convence o pecador. Aquela pessoa se derrama em lágrimas e fala, eu quero esse Jesus. Porque é o Espírito Santo que convence essa pessoa do pecado. Por que Jesus fala dessa maneira? Porque Ele criou você desde o ventre da sua mãe. Salmo 139, 13. Ele te conhece, Ele esquadrinha cada pedacinho do seu corpo. Terceira característica, Eli foi um pai que não corrigiu seus filhos. Negligente. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eram sacerdotes corruptos. Sacerdotes corruptos. Eli não corrigiu seus filhos. Samuel 2, do 12 até o 17. Sua omissão trouxe julgamento para a sua casa. Quantos líderes falham? Você como pai, de repente já sentiu que falhou com seu filho. Você como mãe, de repente já sentiu que falhou com o seu filho. E você, filho, já falhou com o seu pai? Já o desrespeitou? Não seja omisso. Eles falharam, Eli falhou porque não corrigiu seus filhos. Por medo, descuido. Hoje nada pode ser feito, nem a chinelada pedagógica você pode dar, porque alguém pode processar você dizendo que você está batendo no teu filho. E eu digo para você, a Bíblia fala o quê? Se for preciso, ensine usando a vara. Mas não é espancamento, tá? É necessário sim. Jesus mostra para nós que nós não podemos negligenciar a educação dos nossos filhos.
O verdadeiro amor envolve disciplina e justiça. Disciplina e justiça. Cristo, Ele é um Pai amoroso, mas Ele é justiça. Ele corrige com justiça. Entenda isso. Entenda isso. Olha só que no livro de Hebreus diz, que Deus afirma, eu corrijo aqueles a quem eu amo. Hebreus 12, 6. Eu corrijo a quem eu amo. Quem aqui é amado do Senhor? Então esteja com o ouvido aberto, porque Ele quer ter intimidade com você. Ele quer falar com você, Ele quer corrigir você. Diferente de Eli, Cristo, Ele disciplina para o seu bem. Filhos, o não faz parte. Não pode ir lá, filha. Lá não quero ver você, não tem pessoas que vão te ajudar ali, só vão levar você para baixo. Lembram das influências negativas? Nós vamos entender isso, para que haja realmente uma educação diferenciada. Quarta característica que eu quero compartilhar com vocês hoje. Samuel, profeta que falava sempre a verdade. Característica de um homem verdadeiro. Falar a verdade, doa a quem doer. Samuel, ele pregava a verdade. Ele não fazia de qualquer maneira, ele consultava a Deus e levava a verdade. Mesmo quando ele teve que julgar Eli, ele falou a verdade. 1 Samuel 3,18. Cristo é a verdade que te liberta. Cristo é a verdade que te liberta, meu irmão. Se você está passando alguma dificuldade, alguma tristeza, alguém que te prejudicou, não esquenta a cabeça, sai fora disso, libere perdão, porque Cristo te liberta dessa prisão espiritual que você vive. O passado só serve para uma coisa, para você observar e corrigir o seu presente. Você não volta para o seu passado, esqueça ele. Hoje nós vivemos num mundo que é relativista, onde tudo é verdade, a verdade é distorcida. Toda a verdade é distorcida. Mas eu digo para você que a verdade é Cristo. A verdade, ela cura, salva e liberta. Ela faz com que um homem que era levado a nada, uma pessoa que não tinha nem eira nem beira, esteja em cima de um púlpito pregando. Ele confunde as pessoas desse mundo. Só para vocês entenderem quem eu fui outrora, eu era Ogã de Candomblé. Sabe o que é isso? Alguém já viu isso? Sabe o que é? Tocava os tambores. Tenho marcas no corpo sobre a feitura do dito santo. Só que quando eu larguei, eu estava lá dentro, e o Senhor com a sua voz falou, esse lugar não é para você. Eu saí, me afastei, cheguei em casa, quebrei todas as coisas que eu tinha, e aí a pessoa que cuidava lá de mim, porque hoje eu tenho quem cuida verdadeiramente, você não vai voltar, você vai morrer, porque eu tinha um colar que se quebrasse, eu poderia morrer. Só quebrava quando alguém morre, aquele colar no caixão. Eu cheguei e quebrei tudo. Aí eu falei, depois de 3 meses ele me liga, daí ele falou assim, não, eu morri para você e vivi para Cristo. E hoje, a minha missão aqui em Caraguatatuba é pregar o Evangelho, aqui dentro e lá fora. Aqui dentro nós nos alimentamos, e lá fora nós levamos a palavra, e o Espírito Santo faz o trabalho dele. Junto comigo, aqui dentro, eu venho me alimentar, para que lá fora eu possa pregar, e o Espírito Santo salvar almas. Amém? Amém? Você deve seguir o exemplo de Samuel sempre para proclamar a verdade. Características que conversamos. Falar a verdade absoluta. Qual é a verdade absoluta? Cristo é a verdade absoluta. Jesus, olha o que ele declara aqui, ó. Presta atenção. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem aqui está no caminho? Levanta a mão. Quem aqui conhece a verdade? Quem aqui
tem vida porque Ele te resgatou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro igual. Não há outro igual. Quinta característica e influência que eu quero falar com vocês. Eli perdeu a autoridade espiritual. Ele perdeu. Ele era sacerdote. Não tem coisa mais triste para um sacerdote do que você estar orando a Deus para que Ele fale com você. Aconteceu isso hoje comigo essa madrugada, quando eu recebi o convite para estar aqui hoje. Recebi ontem. Eu falei, Senhor, dá uma palavra para que eu possa levar para essa igreja. Porque se o Senhor não me der, eu não vou pregar. Eu não vou levar qualquer coisa, porque eu sirvo o Senhor, eu não sirvo a mim. Fiquei até as 3 da manhã, irmãos, orando, olhando os meus estudos, olhando a Bíblia, lendo, e nada, fazendo esboços pela minha carnalidade, e fui dormir. Aí, só que eu não dormi, quando foi 6:30 da manhã, o Espírito Santo fala sobre características e influências, características que influenciam pessoas. E aí, a palavra veio sobre a questão de Eli. Então Deus me escutou, Ele me ouviu, e Ele veio através de um sonho, através de uma fala, eu não sei, mas Ele veio, e Ele falou comigo. Não tem coisa mais triste para um sacerdote, quando ele pede e Deus não responde. Eli, naquele momento, ele não tinha mais nada, totalmente cego espiritualmente, cego. Ele perdeu a sua autoridade diante do povo de Deus. Faltava firmeza para ele. Quando você não tem mais a presença do Senhor, você fica igual Saul, batendo cabeça de lado para outro, tendo alucinações. Aí ele era obrigado a chamar alguém que confortava o coração, porque essa pessoa tinha o Espírito Santo de Deus, que era Davi. A autoridade espiritual vem da obediência a Deus. Não é obediência a homens, é obediência a Deus, irmãos. Se você obedece a homens, você de repente obedece por medo. Mas quando você obedece a Deus, você obedece porque você o respeita em espírito e em verdade. Quando você se submete a Cristo, Ele te dá autoridade para viver segundo o reino dos céus. Quando você obedece a Cristo, Ele te dá autoridade com seus filhos, Ele te dá autoridade no teu trabalho, na tua escola, Ele te dá autoridade para você falar do reino de Deus. Por que Ele faz isso com você? Porque Cristo é o nosso sumo sacerdote eterno. Ele governa com justiça e poder. Hebreus 4:14. Sexta característica. Samuel foi um líder que levou o povo ao arrependimento. Liderança. Influência da liderança. Leva o povo ao entendimento através do arrependimento do pecado. Samuel, ele convoca Israel. Samuel 7, versículo 3 e 4. Ele convoca Israel a abandonar os ídolos. Nação separada por Deus. Povo separado por Deus com ídolos. Samuel convoca esse povo a abandonar os ídolos. Que tipo de ídolo você tem? Qual o ídolo que você cultua hoje? Seu filho, sua filha, seu neto, seu carro, seu dinheiro? Que tipo de ídolo você cultua? Eu chamo você nessa noite ao arrependimento. Porque é só através do arrependimento e de uma entrega e deixar tudo no altar que você vai conseguir escutar a voz do Senhor. O verdadeiro arrependimento, meus irmãos, só acontece quando você reconhece Cristo como seu verdadeiro e legítimo Salvador. Eu conheço pessoas que vão para a igreja como uma cultura.
uma questão social, sou crente. Vou para a igreja, põe a Bíblia embaixo do braço e vai lá. Aí ele senta, mas ele não é convertido. Quando você entrega totalmente a Cristo, Ele te salva, Ele te liberta da religiosidade. Estamos vivendo uma religiosidade, onde você precisa se libertar dessas amarras. Quantas coisas acontecem por aí, que tipo de ídolo você tem? Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Ele te chama nesta noite ao arrependimento. Um arrependimento que de repente só você sabe. Mas Ele pagou o seu pecado e o meu pecado naquela cruz do Calvário. Ele derramou cada gota daquele sangue. Quem faz unha aqui? Levanta a mão. Quem já faz unha aí? Faz todo mundo. Cai um pedacinho, a manicure pega um pedacinho da tua unha, você manda embora ela, não quer saber mais dela, ela é ruim. Jogando bola, alguém dá uma canelada no outro, sente uma dor. Você já imaginou o prego entrando no nosso Senhor naquela cruz? Ele verteu cada gota de sangue, para quê? Era para você, era para mim, era para nós. Estamos hoje arrebentados, mas Ele levou os nossos pecados sobre Ele. Sétima característica. Eli foi um sacerdote que testemunhou a derrota de um povo. Derrotado. Característica de derrotado. A causa do pecado levou Israel a ser derrotado pelos filisteus. A coisa que eles tinham mais importância, que era a arca. Aonde eles iam, a arca ia na frente, os sacerdotes levando. Os filisteus levaram, capturaram a arca da aliança. Eli, nesse momento, quando acontece, cai da cadeira e morre. Sem Cristo, meus queridos, você morre espiritualmente. Você é derrotado pelo pecado. Sem Cristo, você é derrotado. Mas eu estou aqui para falar para vocês que somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor. Você pode dizer isso para você mesmo? Eu sou mais que vencedor. Não deixa que as pessoas falem que você não é, porque você é. Eu não canso de falar isso para os meus alunos. Tem aluno que chega no primeiro semestre derrotado, acabado, como alguém veio já falando para ele que ele não ia ser nada, mas eu digo para você hoje, você é sim. Você é, de repente, lá eu não falo dessa maneira, é lógico, mas criatura do Senhor, mas quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, você é chamado de filho de Deus. E quando você é chamado de filho, você tem um que intercede por você. Ei, você é mais que vencedor. Não deixe que as pessoas falem coisas diferentes de você. Cristo, Ele venceu o pecado e a morte. Oitava característica de Samuel. Samuel preparou outros para o chamado. Conversamos isso ontem. Nós temos aqui um pastor, meus queridos, que prepara discípulos. Um pastor que tem esse cuidado, é porque ele sabe que o legado ele vai deixar, ele está influenciando pessoas. Ele influencia pessoas a seguir. Samuel ungiu reis, preparou líderes, para quê? Para continuar o plano de Deus. 1 Samuel 15, depois você lê lá, com calma. Invista no discipulado, na formação de novos servos para o reino de Deus. Aí, vou abrir um parênteses e perguntar para os pais: como você está discipulando o seu filho? Reflita sobre isso. Colocando um tablet na mão dele, um celular na mão dele, para que ele fique o maior tempo possível sem incomodar você. Mãe, como que você está influenciando sua filha? Sendo que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Influenciar pessoas. Cristo, Ele prepara você para depois enviar para o mundo. Olha só que interessante. Ele
chama seus discípulos a continuar o seu legado. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha só que interessante. Você é cristão, você tem que pregar o Evangelho. Como? Pregando a palavra? Não. Se você não pode, seja Cristo. Falar é fácil, ser é difícil. Ser Cristo, aonde você não pode falar de Cristo, é difícil. Mas eu tenho certeza que aqui eu estou vendo um povo que é Cristo aonde trabalha, que não dá aquele jeitinho para que as coisas aconteçam, porque você tem que falar a verdade, você tem que ser verdadeiro, porque você é Cristo. Você tem que ser Cristo aonde você está, onde você estuda. Aonde você for, você tem que pregar a sua palavra. Sabe o que acontece? As pessoas vão perguntar, ei, quem que é essa pessoa? Ela é diferente. Ela acabou de ser mandada embora, ou acabou de levar bronca do chefe, e ela está com um sorriso. Quem que ela é? Ela não xingou. Ela não fez murmuração. Porque os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Então o crente que entende a palavra de Deus sabe disso. Então ele não murmura. Mas ele, sem falar, ele prega. E eu conheço alguns que são Cristo, aonde estão. Graças a Deus, graças a Deus. Nona característica de Eli. Eli não deixou um legado espiritual. Outra vez, negligente. A descendência de Eli, ela foi cortada da face da terra. Cortada. Seu maior legado tem que ser o legado espiritual para o seu filho, para sua filha, aonde você passa. O maior legado que nós temos, que a ordem do Senhor é pregar o Evangelho, é justamente o espiritual, é falar que Jesus Cristo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está intercedendo por nós. Não pode ser outra coisa. O legado de deixar dinheiro é muito bacana, deixar uma casa é muito legal, mas o maior legado é o espiritual. Em Cristo, você pode impactar gerações. Em Cristo, você pode impactar pessoas. Você pode impactar pessoas. Ontem, com um projeto que eu tive o prazer de conhecer, aquelas crianças, algumas não sabiam nem falar direito, entregando um panfleto na rua lá junto com a gente. Impacta pessoas que elas vão querer, quem são eles? Aí vem um garotinho, eu quero participar com vocês, quando vai ter vaga? Influência positiva. No lugar onde era tudo tenebroso, a luz se vai. A luz chega. Jesus disse, eu que estou à porta e bato, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Mateus 16, meus queridos. Ei, Ele está com você, Ele não desampara você. Aonde você está, Ele está com você, segurando a sua mão. Aonde você for, Ele está, Ele te dá palavras sábias para você evangelizar e você conversar com qualquer um. E te dá discernimento para você também não chegar perto de outros. Conversamos hoje algumas coisas com o Jorge. É nisso que eu estou falando. Pregue o Evangelho. Cristo, meus queridos, é o nosso sacerdote perfeito. Ele te conduz à paz. Ele te conduz à vitória, que é o reino eterno. A nova Jerusalém celestial. Diferentemente de Eli, que falhou, e Samuel, que foi fiel. Cristo é o seu único caminho para Deus. Cristo nos leva a Deus. Somente Ele, para Ele, todas as coisas são feitas para Ele. Porque Ele é santo, santo, santo. Sabe que você pode entender isso? E orar junto com a sua esposa. Para que vocês entendam que Jesus Cristo é o único caminho que pode tirar você de qualquer situação. Você não precisa de mediadores. Você não precisa de ninguém. É só Ele. Só Ele.
Jesus é o nosso sacerdote perfeito. E Ele intercede por nós o tempo inteiro. Fique em pé, meus irmãos. A verdade e a vida. Qual caminho você seguirá? Qual caminho você seguirá? Qual caminho você vai decidir? O de Eli, que representa uma liderança perdida, representa a permissão à corrupção, de Samuel, que representa que é um servo fiel, um servo que ouve a voz do Senhor, um servo que foi obediente a Deus. Cristo, Ele te chama hoje, para que você tenha vida e vida em abundância. Ele chama ao arrependimento. Se você hoje, eu quero que você reflita, talvez você, mesmo você sendo crente, temente a Deus, você talvez tenha alguma coisa ainda no seu coração, uma amargura, que você precisa libertar do seu coração. Você precisa colocar aos pés da cruz, para que você realmente se liberte disso, e você continue, ou volte a escutar a voz do Senhor. É necessário que você coloque tudo aos pés da cruz, para que Ele possa te usar a serviço do reino. Qual será a sua resposta? Qual será a sua resposta? Qual característica e influência você segue? Qual característica? Egoísmo, arrogância, honestidade, disciplina? Qual será a sua resposta? Quero que você reflita nesta noite. Enquanto eu estou falando, se você quiser vir à frente, para que nós possamos orar por você. Se você também não vier, nós oraremos da mesma maneira. Fique à vontade. Mas é o momento seu agora com Deus. Feche seus olhos, só escute o que nós estamos falando. Entregue sua vida a Cristo. Se você ainda não fez isso, faça hoje. Não perca tempo. Se você quer se conciliar com Cristo, não perca tempo. Entregue, se arrependa ao Messias, ao Emanuel, ao Deus conosco. Nosso Redentor vive, ao Rei dos Reis, Príncipe da Paz. Entregue sua vida, Ele é a luz do mundo. Pão da vida, o bom pastor, o Verbo encarnado. Ele é o nosso mediador. Tem alguém aqui nesta noite que deseja entregar sua vida a Cristo? Deseja se reconciliar com Cristo? Levanta a sua mão. Se você está passando por alguma situação difícil, feche seus olhos, vamos orar. Em nome de Jesus Cristo. Eu termino aquilo que o Senhor colocou no meu coração, com Hebreus 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Senhor Deus, glorioso Pai, grandioso és Tu, eu não sou nada sem Ti, Senhor. Até aqui o Senhor falou através desse vaso que é quebrado. Mas o Senhor é misericordioso, Pai, e pela Sua graça o Senhor nos levanta, Senhor. Que essa igreja, Senhor, continue, Senhor, escutando a Sua voz, que eles não negligenciem, Senhor, os Seus estatutos, Pai, que eles possam andar no caminho, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor. É que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Que as palmas louvem ao Senhor Jesus, irmãos.